Oi, gente! Eu não sei vocês, mas eu estou aqui, ó, numa felicidade enorme, sabendo que agora foi dado aí o veredito do julgamento, né, entre John Depp e Amber Heard. Não sei se vocês acompanharam, mas foram 6 semanas. Então eu fui acompanhando tudo ali, os canais que estavam em inglês e fazendo legendas e fui, né, vendo, traduzindo para poder, no caso, ficar por dentro. E eu vi tudo, 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 tudo. Tipo assim, eu não sou fã, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção era realmente isso, que era um caso assim de um homem contra, né, uma mulher no caso, e claro que ela também processou ele, porque ele processou ela em 50 milhões de dólares e ela processou ele em 100 milhões de dólares. Mas o mais incrível é que em outro estado, eles já, ela, né, ele já tinha entrado e infelizmente eles tinham perdido lá, porque sabe aqueles estados que tem aquelas bandeiras que tipo mulher é santa? Foi isso que aconteceu. Então ele resolveu ir para o estado de Virgínia, nos Estados Unidos, e entrar com esse processo. E depois de 6 semanas, né, o veredito seria hoje, e foi hoje, e a vitória foi exatamente de Johnny Depp. Como é que foi? A juíza determinou que John Depp recebe 15 milhões de dólares de Amber Heard, né, devido, entre aspas, aos prejuízos que ela acometeu, né, sendo eles mais de 40 milhões, na verdade, porque isso foi provado por ele, que ela o prejudicou a ponto que ele perdeu mais de 40 milhões, né, de ganhos, né, devido aos papéis, né, que ele perdeu no filme. E outros trabalhos, com certeza, né, que a Disney desligou ele. E é, o mais incrível desse caso, e ele, né, vai pagar 2 milhões de dólares para ela por algo lá também que não foi definido, mas né, não deu para entender certinho o que foi ali no caso determinado os 2 milhões. Mas depois, se acaso, se vocês aí no caso não vê tal, daí depois eu venho com um vídeo mais completo. Mas o que acontece? Isso pra gente, no caso, independente de nós, mulheres ou homem, isso pra todos, pro mundo inteiro, vai ser um marco, gente. Isso é um marco. O nome Johnny Depp virou para a história. Por quê? É o primeiro homem que vai num tribunal contra violência doméstica, ou seja, ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Tudo o que ele, no caso, falou, ele provou através de vídeos, áudios, fotos, é, mais, né, áudios e vídeos, e também no caso de, inclusive, das filmagens da própria casa, né, em questão, tipo assim, ela estava na casa dele lá que chama de penthouse, que, né, é uma casa enorme, né, que é como se fosse 5 casas. E o que acontece? Mesmo ele estando na outra casa e deixou ela lá, certo, até ela se arrumar na vida, ela levava o, entre aspas, os amantes, entendeu? Que foi o Elon Musk, o Jordan e daí por outros, né? Então, assim, o mais incrível foi isso, entendeu? Que daí teve também as filmagens ali, né? Do elevador, né? Que horário que fulano entrou, horário que saiu e daí por diante. E o amigo dela, né? Que era o amigo íntimo, vamos dizer assim, ele também declarou que sim, que ela traía ele, né, no caso. E traiu sim com Elon Musk, mesmo casado. Então pensa, são 6 anos aí, entre aspas, que eles tiveram um relacionamento. E foi praticamente, né, ela que foi a agressora, né, física e verbalmente. Tanto também que denegriu a imagem da pessoa a ponto que ele perdeu o trabalho e tudo mais, porque
na maioria dos estados ou digamos, países, inclusive, inclusive aqui no Brasil a gente vê isso também, eles querem ficar defendendo por bandeira, né? É a bandeira do gay, né? Ou LGBT em geral. É a bandeira do negro, é a bandeira do índio, é a bandeira é, do bandido, que não é bandido, entendeu? É o coitadinho, porque sofreu, né, devido à sociedade, então por isso que ele é um bandido, então ele não é bandido, entendeu? Ele é um coitadinho. E daí por diante, a gente só vê eles querendo dividir, né? Que é o que a gente tá vendo aí no mundo, essa divisão agora de, de bandeiras, né? Cada um levanta a sua, vamos dizer assim, entendeu? E isso vai ser um marco completo para o mundo, seja para qual país for. Então pensa, esse nome John Depp, ele será o marco no mundo, o primeiro homem que foi até a corte e ganhou, né? Não tinha como não ganhar pelas provas, porque vocês viram, quem acompanhou as 6 semanas aí de julgamento, que foi 3 para cada um, ele provou através de vídeos, áudios e tudo mais, tudo o que ele falou. E no caso dela, ela teve fotos, tipo, de uma garrafa no chão e disse que foi estrupada. Ela postou uma foto de um pedaço de cabelo no chão e disse que ele arrancou. Ela disse que, olha como ele é violento num vídeo que aparece mesmo que ele estava violento, entre aspas, mas não com ela, mas sim com a vida, quebrando as portas dos armários, batendo os armários e tudo mais, bebendo um copo de vinho. E aí ela diz, olha como ele é violento. E tanto que ela tenta, né, até agredir ele verbalmente para ver se ele agredia ela, mas ele jamais agrediu ela, entendeu? Então isso foi provado. Então pensa, isso vai ser um marco para o mundo, seja qual país for, sabe por quê? Para as pessoas tomarem vergonha na cara que não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do meio. Existe somente a verdade e a mentira. Não tem lados de lados e de lados, como eu vejo aí que de uns anos para cá, né? Tipo, 2014, precisamente, que a gente vê muito movimento assim, né? Pra cá, cada vez mais a gente vê, principalmente no Brasil, pessoas colocando, ai, a verdade de fulano, a verdade do cicrano, a verdade do. Como assim, gente? Não existe isso. Existe sempre a verdade e a mentira, ponto. Então, um vai estar com a verdade e o outro vai estar com a mentira. Somente isso. E no julgamento nada mais é que olhado, né? Tudo isso. E lá, graças a Deus, tinha que ser por unanimidade. E foi o caso, porque se uma pessoa, duas ou três, falasse que do júri, né, que não ia, digamos que ia contra ele, que era a favor dela, daí já não teria ganho, entende? Então, o bom que por unanimidade, né, foi ganho. Por isso aí que ele vai ser o nome, como eu tô falando, e vamos ver, né, vamos acompanhar aí como que vai ser agora em diante, né, a empresa Disney, né, que prejudicou ele, no caso, demitiu porque ele era um homem violento, né, entre aspas. Vamos ver aí como a mídia lá dos Estados Unidos, né, e os jornais e tudo mais vai se comportar, né, a partir de hoje, né, que é o que aconteceu lá hoje à tarde na corte, né, esse veredito. Vamos ver como eles vão se comportar diante desse fato, né, que ele provou que ele era inocente. Tanto que ali a gente vê bem claro, né, que no início lá do julgamento, quando foi o lado dele posto, foi falado que na casa dele ele via, né, a mãe dele praticar esse tipo de violência, tanto física como moral, contra o pai dele. E ele e a irmã dele, como criança, né, sentiu aquilo na pele, via o quanto o pai sofria. Tanto que o pai, né, bebia para poder, no caso, entre aspas, esquecer ali que é um, né, infelizmente cada um acha um meio de esquecer a realidade da vida, mas na verdade, né, muitos vão para o vício.
E aí foi o que ele falou, né? Que logo quando o pai dele morreu e daí ficou a mãe dele, mesmo tudo que ela fez, ele sempre amou ela. E ele e a irmã dele, né, defendeu nisso, que os dois jamais iriam praticar o que a mãe praticava. E você vê, tanto que a irmã dele sempre ajudou ele quando ele tinha eventos assim pra fora e tudo mais, né? Ela cuidava dessa parte também. E, e inclusive ele sempre pedia com essa ex, né, Amber Heard, ele sempre pedia um quarto extra. E não era só para usar drogas, não. Era para fugir dela. Então pensa, como que uma pessoa pode estar no relacionamento a ponto de viajar para um lugar, né, que tá num hotel e ter que pedir 2 quartos, porque um quarto é para o seu refúgio e o outro vai ser para outra pessoa, porque você não quer brigar, porque você não quer ouvir, porque você não quer estar nesse conflito com outra pessoa. E foi bem claro, né? O vídeo que ela fala lá, Johnny diz, eu, Johnny Depp, sou um homem que recebo violência doméstica e tal, tal. Então, assim, claramente ela diz no vídeo aquilo, desacreditando que jamais ele fosse, né, fazer isso. Ela achava que ele era covarde, tanto que depois no finalzinho que teve, né, esse final, acho que foi sexta-feira, foi o final ali de todo mundo, um advogado, né, contrapor o outro, né, digamos, ambos as partes. O que que aconteceu? A doutora Camille lá, Vasquez, ela colocou exatamente isso e aí ela pegou e justamente levou, né, a faca, que era aquelas adagas, sei lá como é que fala, né, aquelas facas bem pontuda, e mostrou, né, pro júri, mostrou para ela e falou bem assim: uma mulher que recebe violência doméstica, ela dá uma faca para o seu marido violento? E aí ela disse: sim, eu dei, porque eu não achava que ele ia me esfaquear. Ou seja, como que pode, né, em sã consciência, a pessoa falar assim: nossa, eu sofro violência? Porque violência é violência, gente. Não existe essa história de violência. Ah, fulano vai só me dar soco, não vai me dar uma facada, entende? Não existe isso, porque a gente sabe que a agressão, seja ela qual for, ela começa talvez moralmente, depois vai fisicamente e não tá nem aí. Por quê? Por causa que é agressão, porque a pessoa só quer saber na hora ali de fazer o pior. A gente sabe disso, é o mal, o pior, entendeu? Vai fazer o pior pro outro. Ele não quer saber. Olha quanta coisa que a gente vê, seja no Brasil, seja no mundo, quanto tipo de violência que a gente vê. Aquele caso, né, daquela senhora lá que marcou o encontro de São Paulo e o cara lá foi lá e destruiu a mulher, né, o rosto, quebrou dente e tudo mais. Então você vê. Esse caso vai ser tudo para quê? Para o mundo. Para que as pessoas analisem bem que não existe mulher santa. Não existe homem santo. Não existe ninguém santo. Existe o quê? Existe pessoas. E essas pessoas, sejam homem ou mulher, né? Independente dos seus atos, ele simplesmente vai ter que praticar aquilo que ele acha que ele tem que praticar, só que ele também vai ter que pagar, né, pelos seus crimes, ou seja, se responsabilizar pelo que faz, seja qual crime for. Então, assim, isso é bom para que todo mundo veja. Inclusive, acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu vi um vídeo aqui no Brasil sobre violência doméstica e o que eu tava vendo era um policial fazendo uma apreensão para um homem que sofreu violência doméstica e praticamente virou piada. Por quê? Porque daí a mulher tava lá sendo agressora, agredindo até os policiais. E o que os policiais fizeram? Pediu para que ele pegasse praticamente a roupa do corpo e fosse embora. Ou seja, ele não pegou nada na casa dele, ele simplesmente foi embora. Então, assim, que direito é esse do homem, né? Que deveria ser o direito do indivíduo, não interessa se é homem ou se é mulher. Deveria ser direitos para todos, ou seja, direitos e deveres para todos, para o ser humano. Não importa se é homem ou se é mulher. Se você praticou um crime, seja ele qual for, você tem que responder por ele, né? Se você praticou um ato ilícito, você tem que responder por ele, certo?
Então, assim, e é claro que é para isso que existe a justiça, né? O tribunal serve para isso exatamente. E foi o que aconteceu, né? Que ele se se municiou, digamos assim, né, de todas as provas. Foi na Virgínia, que era um estado que não é feminista, né? E lá ele ganhou, não é porque o estado não é feminista que ele ganhou porque realmente lá estão fazendo a justiça correta, ou seja, verdade e mentira. Não estão querendo procurar um rosto, se é famoso, quem é, se é mulher. Ai, a coitadinha da mulher, olha só que rostinho bonitinho, não sei o que, não sei o que. Não, eles fizeram, praticaram a justiça através das provas, dos fatos, né? E de tudo que foi ali mostrado, as testemunhas que foram lá, inclusive dar testemunho, tipo, teve 3 ex-mulheres que foram lá falar que jamais o homem praticou a violência contra ela. Então pensa, como que 3 ex-mulheres vai falar no tribunal, dando testemunha, que jamais sofreu violência doméstica com este homem, né, que é o John Depp, enquanto a atual tá falando que 6 anos sofrendo, tadinho. Então, assim, tudo que ela falou não teve provas, entendeu? Não teve provas. A não ser aquele vídeo que foi quando a mãe dele morreu, que ele tava muito, muito bravo mesmo, muito, sabe, nervoso, e ele começou, tipo, bater nos armários e tudo mais lá, até quebrou uma porta que dá pra escutar de vidro. Mas isso ele estava fazendo devido à mãe dele ter falecido por câncer. Não tinha nada a ver com violência contra a mulher, entendeu? Ou violência doméstica, como é falado, não tinha nada a ver. Então vamos dar valor realmente às pessoas que sofrem, né, a violência doméstica, que no caso seja ela crianças, que muitas das vezes são as que mais sofrem, mulheres e homens, não importa quais são, certo? Porque é só você ver o que aconteceu essa semana lá no Rio de Janeiro, lá, a mulher fazendo o quê, né? Ela tá fazendo. Ela não tá fazendo violência doméstica, ela praticamente matou, né, a enteada e tentou matar o enteado. Então pensa, isso aí nada mais é que dentro da violência doméstica também. Você tá entendendo? Que muitas das vezes essa é a pior. Porque às vezes não tem nem como a pessoa que sofre sair disso, né? A vítima. Infelizmente, né? É triste, mas acontece. E uma coisa que eu pesquisei, acho que faz um mês passado, se eu não me engano, que eu estava estudando um pouco sobre isso, apareceu que no Brasil 80% das denúncias na delegacia da mulher é mentira. Depois vão divergir e ver que a mulher mentiu. Por quê? Porque se separaram. Daí a mulher se achou no direito de ir lá falar que o homem praticava violência doméstica. Batia nela ou batia nos filhos ou algo do tipo. Então, 80% de 100%, que é muito, mentem na delegacia da mulher dizendo que sofreu violência doméstica. Só que o mais incrível é que as nossas leis precisam mudar. Por quê? Porque você já imaginou que 80% de 100%, que no caso seria só 20% que é verdadeiro e 80% é mentiroso? Tá prejudicando quem? Tá desacreditando quem? As verdadeiras vítimas. Sejam elas crianças, homens ou mulheres, como eu sempre falei. Então pensa, 80% de mulheres vão até a delegacia da mulher, né? Porque inclusive já tem o nome delegacia da mulher, eu acho até errado. Na minha cidade agora que fizeram uma também, não sei se já terminou, que faz tempo que eu não vou pra lá. Mas também estavam fazendo uma grandona ali chamada Delegacia da Mulher. Eu acho feio isso, por quê? Porque não é só da mulher, né? Seria, então, delegacia da família, né? Porque daí é a mulher, é o homem, e é, no caso, as crianças que sofrem, digamos, numa família aí com um ato violento. Então, isso é para nós, né, nos refletir bastante, principalmente aí quem lida com social, saúde, né, principalmente. Também tá ligado muito ao social, né? Que é uma das minhas, que é da minha área, no caso. A gente vê muita coisa. É, em, em todos os lugares, né? A, a gente saber agir e principalmente não saber julgar. Porque às vezes, por ser homem, talvez nós mesmos mulheres, por mais que não somos feministas, né? Porque eu sou antifeminista. A gente já de cara
pode ter aquele quê de falar assim, não, mas é uma mulher. E eu, graças a Deus, não. Eu não levo por isso. Eu levo assim, homem, mulher, criança, vamos ver, né? Vamos ver a história. Vamos ver aí o que tá decorrendo, vamos ver os fatos, né? Vamos ver as provas. E é assim que a gente tem que ser, entendeu? Não tem que ter essa bandeira mulher, porque ninguém é santo, certo? Todo mundo pode ter sim seu ápice aí de maldade, ou seja lá o que for. Então, por isso que não devemos, né, colocar como se alguém fosse acima do bem e do mal. Ninguém é. Ninguém é. Entendeu? Olha quantas mulheres na pandemia que a gente viu que está praticando violência não só doméstica, como também praticando crimes. Então é aí que é a questão. Tá precisando do quê? Tá precisando da gente saber votar também para deputados e principalmente senadores, né? Para que eles possam olhar isso e não ficar engavetado a muitos projetos bons que a gente vê de lei e que fica engavetado lá no Senado e ninguém bota para votar nada, entendeu? Fica lá, ó, arquivado. Então, isso sim é o que a gente deve olhar esse ano também, 2022. Vamos mudar essa história. E esse caso, esse nome, né, vai ser perfeito para o mundo ficar atento agora. Seja aí a mídia, né, através dos jornalistas, TVs que ficam, no caso, sempre sempre indo só para um ladinho, né, que é o ladinho da feminista, o ladinho da mulher, o ladinho disso, esses monte de pauta aí que a gente vê, sabe? Tudo errado. Então, como eu já falei, só existe duas coisas, que é a verdade e a mentira. Não existe meia verdade, meia mentira, e nem meio do meio, né? Que muitos agora estão falando, né? Que estão querendo viver essa modernidade de a minha verdade, a verdade do fulano que tá no meio, que ninguém nem sabe quem que é o que tá no meio, né? Isso não existe. Existe os fatos, entendeu? E existe a verdade e a mentira. E é isso. Vamos ficar atento. E se você quiser, no caso, olhar, né? Procure aí que tem vários vídeos legendados que dá para você assistir caso você não tenha acompanhado, né? Mas foram 6 semanas, entendeu? No lado dela, eu posso dizer que ela não provou nada, a não ser. Ela só mostrou fato, fotos, só isso. Não mostrou mais nada. E fotos, como que você vai falar que você sofreu violência, não foi no hospital, não fez um exame, não chamou a enfermeira particular, que inclusive eles tinham enfermeira particular, médico particular. Eles não foi chamado, porque todos os registros que a enfermeira fez e o médico fez não tinha nada sobre nenhum tipo de agressão, nem sequer um hematoma, entendeu? Que ela tinha feito. E outra, mais provado ainda foi quando ela disse que sofreu essa violência. No outro dia ela estava dando entrevista na TV. Então foi posto também a entrevista lá como prova para mostrar como que uma pessoa sofreu violência, mesmo que ela tivesse uma maquiagem de 3, 4, 5, 10 camadas, não ia cobrir, sabe, os hematomas lá que ela disse que tinha sofrido no rosto, sabe? Tava normal, ela tava com a maquiagem leve. E outro detalhe, ela também falou sobre falsa, né? Disse assim que estava usando uma maquiagem lá de uma marca. E naquele ano, que era 2017, a marca também nem fabricava aquele produto, que era como se fosse um corretivo, entendeu? Um corretivo. Então, assim, foram mentiras e mentiras e mentiras. Fora, né, que os advogados lá dela diz que quem cedeu foi o Elon Musk, que nem dinheiro para isso ela tem, mas finalizou no quê? Ele receberá 15 milhões dela e ele dará 2 milhões para ela. Então, vitória, e é isso que é importante, porque agora vamos ver como a mídia, seja ela do Brasil como do mundo, vai se comportar diante desse caso. Quero só ver os comentários, principalmente aqui do Brasil. Vamos ver as mídias aí, gente. As TVs importantes que a gente sabe que tem. Vamos ver o que, que eles estão falando. Quero só ver, porque é o primeiro homem que se diziam, né, acusando ele de violência doméstica, e que no caso, na verdade, era o contrário, era a mulher que praticava a violência. Então isso ficou muito feio, tanto que na penúltima semana, só para encerrar,
Na quinta semana, que era a vez dela, ela pediu para a juíza arquivar o caso, que ela não queria mais continuar. E a juíza falou: não, agora vamos até o final, entendeu? Não tem como arquivar nada, agora até o final. E foi o que aconteceu, né? A sexta semana e depois agora na sétima que foi dado o veredito. Então, assim, ela ali, certo, o advogado já falou aí, infelizmente, não tem vez para você. Todo mundo tava vendo, cada prova que aparecia, cada fato que vinha e cada testemunha, tava tudo a favor do Johnny. Não tinha como ele não ganhar. Tanto que ela veio com o papinho, sabe? Tipo assim, ah, ele é famoso, ah, ele tem nome, ah, pessoas vão querer votar nele por isso. Mas não colou, porque ali o povo só estava diante da verdade e da mentira. Ninguém estava querendo saber de nome nem nada. Estavam julgando pessoas, independente dos seus papéis na sociedade, certo? Então, beijos e até o próximo vídeo.